O meu cupido é gari, só me traz lixo, lixo, lixo. Você é prova disso, lixo, lixo. Você é prova disso. Esse cupido é cego, tá demitido. Sua flecha não tem ponta e nem sentido. Cupido amador, uma decepção. Me trouxe um amor encomendado do lixão. Não me tratou bem, não me deu valor. Será que eu mereço esse tipo de amor? Só decepção pro meu coração. Cupido inconsequente, sem rumo, sem direção. O meu cupido é gari, só me traz lixo, lixo, lixo. Você é a prova disso. Galera, boa tarde. A professora tá animada hoje com esse sertanejo. Boa tarde, pessoal. Hoje, quinta, quase sexta, né? Quase nosso sextou. E temos aí, escolhi essa música super animada pra gente trabalhar hoje na análise no nosso vídeo, certo? A música de hoje, então, é Meu Cupido é Gari, da intérprete Marília Mendonça. Você com certeza já ouviu essa música, né? Se você gosta do estilo sertanejo, você já sabe essa música de trás pra frente, de frente pra trás. E se você, mesmo que você não goste do estilo musical, provavelmente você já escutou essa música no centro da cidade, nas lojas que colocam as músicas pra gente se animar enquanto passa, já ouviu em alguma festa de família. Essa é uma música bastante conhecida, né? E aí, a pergunta que fica é, professora, por que será que um exame importante como PAS, um exame importante para entrar na universidade pública, por que será que esse pessoal escolheu uma obra como essa, super popular, para estar dentro dos seus objetos de avaliação? Né? Então vamos pensar um pouquinho, fazendo um link com o nosso vídeo anterior, O Menino e o Mundo, do Emicida. A gente vai manter a mesma postura, né? Qual a postura que a gente tem que ter? A postura de sociólogos e sociólogas iniciantes, no nosso caminho de analisar a sociedade, de pensar a sociedade, de pensar a nossa vida social. E isso vai passar também por explorar as obras que são populares, né? E essa descentralização, né, do que a gente vai estudar é muito importante. Então é importante a gente estudar os clássicos, né, a música erudita, com certeza é importante, mas é importante também a gente pensar e repensar os estilos populares, as transformações pelas quais esses estilos passam, né, e pensar também qual a influência da mensagem que é passada dentro desse âmbito, né, do entretenimento que nos circunda, que faz parte da nossa vida, ok? Então, a gente vai manter a postura lá da música do Menino e o Mundo, né? Essa postura de que, ao mesmo tempo que eu me fascino, eu também me questiono, né? E nós vamos questionar justamente o que temos em torno dessa obra, que é interpretada pela Marília Mendonça, certo? Então, vamos lá, galera. Essa música, ela faz um contraponto com uma outra obra do Paz que se chama A Tristeza do Jeca, né? Vocês vão perceber que as obras, elas conversam bastante entre si. Essa música, A Tristeza do Jeca, ela é uma canção sertaneja, né? Sertanejo clássico, ou o que a gente chama hoje em dia de sertanejo raiz, né? É uma composição que vai evocar bastante a vida no campo, que foi onde o estilo sertanejo surgiu, né? É basicamente um estilo musical que surge no ambiente rural. E vai falar também, vai evocar sobre as questões da solidão, do amor não correspondido, né? Do choro. Então eu selecionei aqui algumas estrofes dessa música A Tristeza do Jeca para ilustrar isso que eu acabei de falar. Então ele diz o seguinte: sou igual a um sabiá que quando canta é só tristeza. E uma outra estrofe: quando chega a madrugada, lá no mato, a passarada, principia o barulhão. Então, essa obra, ela vai trazer pra gente, né, A Tristeza do Jeca, ela vai trazer pra gente aspectos do sertanejo clássico, aonde esse estilo musical nasceu. Né? Eu não vou dar aqui, lembrando, gente, as minhas análises são análises voltadas para os aspectos sociais. Essas obras que são canções, na prova pode cair também questões específicas com relação à música, tá? Então, para essa análise mais aprofundada com relação à estrutura musical, né, da canção,
eu sugiro que vocês procurem vídeos, né, de professores de música, professores de artes, que vão entender muito bem dessas questões. As minhas análises, elas vão girar mais em torno das questões sociais, certo? Então, essa canção, A Tristeza do Jeca, ela evoca, tanto na sua letra quanto nos instrumentos utilizados, esse ambiente do campo e a temática que o perpassa, né? O amor não correspondido, as longas distâncias, afinal, a vida no campo é uma vida em que, às vezes, o homem da casa e muitas vezes as mulheres também se deslocavam, né? Ou se deslocam, ficam longos períodos fora e abre-se espaço para esse sofrer, né? Para esse sofrer, para essa ausência, que são temáticas muito constantes nas músicas de sertanejo raiz, vamos dizer assim, ou sertanejo clássico, certo? Então, quando ele fala que lá no mato a passarada principia o barulhão, ele tá falando da realidade dele, né? Desse ambiente rural. Quando a gente contrapõe a música Meu Cupido é Gari, a gente tem uma outra configuração, porque ocorreu uma mudança do cenário. Assim como a gente viu lá na obra O Menino e o Mundo, que trata justamente desse êxodo rural, aqui a gente continua. Então vocês percebem a linearidade nas obras, que elas conversam entre si. Então aqui você já tem essa mudança de configuração. Você tem um ambiente urbano como predominante na nossa sociedade, né? Você tem a vida na cidade tomando cada vez mais espaço. Pessoas migrantes que vêm para a cidade em busca de melhores oportunidades ou uma vida diferente daquela vida do campo, né? E essa dinâmica da cidade, ela começa a ganhar força na nossa sociedade. E com isso, né, muda tudo. Muda-se a economia, mudam-se os hábitos de vida, mudam-se as relações sociais e mudam-se também os aspectos culturais. Como que a gente vai se expressar nessa nova vida, né, dentro da cidade. Então, na última obra, no último vídeo, nós analisamos uma música de rap, que é um estilo urbano, e agora a gente tem um estilo que nasceu no ambiente rural e que ganhou espaço, né? Tanto ganhou espaço do mercado, da indústria da música, o sertanejo, dentro da cidade. Esse processo de ganhar esse espaço e de estar nesse novo espaço, essas novas relações, essa nova vida, transforma o estilo, certo? Então a gente tem essa mudança aí do ambiente, da cena rural, para um ambiente predominantemente urbano. Isso vai impactar com certeza tanto, né, nos instrumentos que são utilizados. Não é o caso necessariamente dessa canção. Vocês percebem que bem no início tem um som forte de sanfona, temos violões na música, que são instrumentos utilizados também no sertanejo raiz, mas a gente tem um fenômeno, né, do funknejo, que é uma mistura do funk com sertanejo, e o funk também é um estilo urbano. Então você tem essa mescla, essa transformação do estilo com relação tanto aos instrumentos quanto na apresentação. Mas, fundamentalmente, você tem uma mudança também de conteúdo, né? Então, as pessoas, os sertanejos, começam a falar e a cantar sobre as questões na cidade. Como se dão esses relacionamentos dentro da cidade, né? Qual vai ser a saudade da qual eu vou falar nas minhas músicas? Qual é o relacionamento, né? É o relacionamento da balada, é o relacionamento do rolê, é o relacionamento do jovem dentro da universidade. Como que isso acontece, certo? E isso para vocês perceberem que às vezes a gente fala de coisas que nos soam à primeira vista como algo absolutamente do nosso âmbito privado, como, por exemplo, as relações amorosas, as relações afetivas, né? E, em princípio, a gente pode pensar que isso diz respeito unicamente ao nosso privado, né? A nossa individualidade. No entanto, as estruturas sociais que nós temos, né, nos influenciam também, nos influenciam na visão de relacionamento, nas expectativas com relação a um relacionamento afetivo, né? E, com certeza, as produções culturais, passando pelo cinema, pela televisão, pela música, as produções culturais, elas irão representar aspectos dessas expectativas, daquilo que a gente constrói
como desejo, né? Desejo da nossa afetividade, qual o relacionamento que a gente deseja. Então você percebe que algo que a gente pensa em primeira vista que é super privado, que diz respeito somente à minha individualidade, a gente percebe como isso se mistura também com esse âmbito da estrutura social. Né? A nossa estrutura social, ao mesmo tempo que nos influencia, nós também a influenciamos de volta. Por isso nós temos essas transformações, algumas das quais vamos analisar aqui nessa letra. E a primeira delas é essa, né? Então não tem como essa mudança do rural para o urbano. E junto com isso vem também a transformação das nossas relações, certo? Então a sociologia é isso, é um caminho tênue, sabe? É uma linha que às vezes você não tem certeza de que lado que ela está. E essa é uma das grandes dificuldades da nossa ciência, né? Da nossa ciência, sociologia, de tratar o nosso objeto de estudo, porque às vezes ele se confunde com a nossa própria vida, com a nossa própria existência, e a gente às vezes tem que fazer um esforço de manter aquela distância para analisar e sempre questionar, né? Tá com o grilo do questionamento, né, aqui no nosso ouvido para fazer o nosso cérebro malhar e se questionar e pensar sobre as questões que estão ao nosso redor. Porque é aquilo que eu falei no início do vídeo, quantos de vocês já ouviram essa música inúmeras vezes? Será que vocês já pensaram, ou até mesmo nós já pensamos sobre o que essa música significa, né? Sobre o que ela traz, quais as novidades, quais as perspectivas que ela coloca, né? Como que ela influencia a nossa visão de mundo. Então, nós temos essa questão aí dentro das ciências sociais, que faz a gente arrancar os cabelos, mas é muito válido. A gente tá sempre se questionando, se perguntando, porque a gente se torna mais autônomo das nossas escolhas, certo? Então tá, galera, houve essa mudança do rural para o ambiente urbano. Além disso, né, quando você tem essa vinda, né, essa dominação, esse crescimento da vida urbana, quando ela começa a tomar grandes proporções, ainda assim o estilo sertanejo não era o estilo que estava na mira do mercado, né? Quando a gente fala de cultura, às vezes a gente pode relacionar a cultura, como eu falei no início do vídeo. A gente às vezes relaciona a cultura somente à cultura erudita, né? Aquilo que a gente estuda, uma música clássica, né? E a cultura popular também faz parte. E até 2005, o estilo sertanejo não estava no radar do mercado, né? Do mercado musical, do mercado infográfico. E aí, em 2005, nós temos um boom de músicas sertanejas que agora tem uma nova nomenclatura, né? Que é o sertanejo universitário. Foram as duplas João Bosco e Vinícius e César Menotti e Fabiano que deram início a esse movimento lá em 2005, né? E como eles não tinham essa visibilidade no mercado, então a maioria dos artistas sertanejos estavam ali sendo administrados, né, por vias independentes. O trabalho estava sendo administrado por vias independentes. A partir de 2005, o mercado começou a abrir o olho e falar assim, opa, tá aí uma oportunidade da gente ganhar dinheiro, tá aí uma oportunidade da gente lucrar, porque esse ritmo pegou, essa coisa de sertanejo universitário pegou. E como que isso foi feito, né? Existem barreiras muito, muito grandes para os artistas conseguirem espaço nas mídias tradicionais, isso até hoje, né? Então, essas duas duplas que eu citei, o César Menotti, Fabiano e o João Bosco e Vinícius, eles fizeram um movimento pelas redes sociais. Então, eles ganharam, né, o público postando o seu trabalho no YouTube, no Facebook, e na época o Orkut, que hoje, né, o Orkut também já está deletado, vamos dizer assim, está cancelado, mas naquela época teve uma grande contribuição, né? E aí em 2008 o mercado já estava com os olhos totalmente virados para essa questão do sertanejo universitário, né? Então ganhou esse espaço dentro da indústria, a indústria se interessou, abriu esse espaço e hoje nós temos aí uma infinidade de duplas sertanejas que cantam esse estilo do sertanejo universitário. E aí
o conteúdo das letras começa a mudar também, né? É o que eu falei, a gente começa a ouvir nas músicas sertanejas o amor da balada, a questão da ascensão social, como que fica essa questão da ascensão social dentro da cidade, né? Até recentemente, uma obra de sertanejo universitário que tinha no Paz era Camaro Amarelo, né? Que traz muito bem aí essa questão da ostentação, né? Dos bens materiais, da ascensão social como uma forma de garantir, inclusive, afeto, né? E com a recente mudança aí da matriz de obras, eles colocaram agora a Marília Mendonça, porque a gente tem outros aspectos a serem tratados, justamente porque a intérprete é uma mulher, né? Então esse é um outro ponto com relação a isso. Então eles ganharam, né, espaço na mídia, espaço no mercado, e o mercado viu como uma oportunidade de investir. E aí, galera, com esse espaço e com essas várias duplas adentrando e ganhando esse espaço, né, tomando esse espaço, nós temos também as mulheres, né? As mulheres começam a disputar esse espaço. O sertanejo é um ritmo que nasceu e que foi consolidado por duplas compostas por homens, né? Ou às vezes um único cantor, também do sexo masculino. Então é um gênero basicamente, né? Durante muito tempo foi um gênero basicamente masculino. E a gente dá voz à nossa existência quando a gente produz cultura. Então a voz que estava sendo ouvida, os lamentos, a tristeza, o amor, né, a sofrência que estava sendo ouvida, a vida no campo que estava sendo ouvida, era a visão a partir dos olhos dos homens, né, dos homens que ali trabalhavam, dos homens que deixavam suas amadas, dos homens que tinham suas amadas e não eram correspondidos. No sertanejo universitário também tem essa questão do relacionamento afetivo, né? Também pela visão masculina, pela visão do homem. As mulheres começam a disputar esse espaço dentro do mercado que foi aberto, né? E a Marília Mendonça representou muito bem esse movimento. E aí é um adendo importante da gente pensar. Essa música, ela não foi composta por uma mulher. O compositor dessa música, dessa obra, são dois caras que são o Vinícius Poeta e Júnior Gomes. Então a letra foi escrita por dois homens, mas a intérprete é uma mulher, é a Marília Mendonça. E ela ganhou, né? Ela ganhou espaço. Não com essa música, né? Essa música é um pouco mais recente, mas ela ganhou espaço com esse discurso de que ela é mulher também, ela também toma cerveja, ela também trai, ela também tem relacionamentos, ela também tem visão, tem vida, tem visão, e eu vou cantar sobre isso, né? Então as mulheres começam a ganhar um espaço dentro desse estilo, que é o chamado estilo do sertanejo universitário. E aí, vamos falar agora da temática da letra em si. Eu cantei a música no início, vocês podem ver que a professora está preparadíssima para participar do The Voice. The Voice me nota, por favor. Então é uma música curta, né? Ela tem basicamente o refrão, que é repetido várias vezes, e 2 estrofes. Mas eu separei aqui alguns pra gente pensar a temática da letra. Então ela fala: meu cupido é gari, só me traz lixo. Gari aqui não é tratado de um modo pejorativo, tá? Gari é tratado justamente como uma pessoa que é responsável pela organização, pela limpeza do espaço. E aí o Cupido, que é essa figura mitológica, né, que faz as pessoas se apaixonarem, ela coloca a culpa nessa figura, né, que só traz lixo, que só traz relacionamento ruim. Então, essa é a temática da música. É uma relação afetiva negativa. Então, as mulheres ganharam espaço no sertanejo, vão falar de suas dores, seus sofrimentos nas suas canções, e essa música está trazendo justamente essa temática da relação afetiva negativa. Eu não quero lixo. Você é prova disso. Eu não aceito mais um relacionamento que não me faça bem. E aí a gente vem para outra estrofe. Não me tratou bem, não me deu valor. Será que eu mereço esse tipo de amor? Então a gente pode colocar uma contradição, uma contraposição aí. Ela culpa o Cupido de ter trazido alguém, mas eu mereço?
né? Então, como eu estou escolhendo as pessoas que vão fazer parte da minha troca afetiva? Não aceito lixo, né? Será que eu mereço esse tipo de amor? O que é não tratar bem alguém? O que é tratar bem? Certo? Quais são, aí a grande pergunta, quais são as expectativas de relacionamentos para homens e mulheres, meninos e meninas na nossa sociedade? Será que as expectativas para essas, tratando aqui das categorias binárias, tá? Quando a gente tiver uma aula sobre sexualidade, conseguir explicar aí o que tem entre homem e mulher, a gente se aprofunda. Mas pensando nas categorias binárias, homens e mulheres, como que pensam os relacionamentos afetivos, né? E aí que tá a grande influência da estrutura social, né? As coisas vêm mudando aos poucos, né? Vem mudando aos poucos pelo movimento de toda a sociedade. Mas nós ainda temos a reprodução de vários estereótipos que são passados desde a infância para meninos e meninas, né? Então, e isso se repercute e reverbera na vida adulta, no seu trabalho, na sua casa, como você faz a divisão dos trabalhos domésticos, né? Qual a expectativa de um relacionamento para homens e mulheres, né? As mulheres hoje conquistaram, né, um certo espaço de emancipação. As mulheres têm um espaço para estudar, as mulheres hoje se formam na universidade, as mulheres passam nos concursos públicos, as mulheres exercem cargos de chefia. E, ao mesmo tempo, como que os homens pensam essas mulheres no âmbito do relacionamento afetivo, tá? Então, essa é a questão. Será que os homens estão sendo também preparados para lidar com essas mulheres que estão sendo criadas de maneiras diferentes, né? Eu questiono isso bastante em sala de aula. Pergunto para as meninas, eu falo, garotas, tem alguma de vocês aqui cujo pai, a mãe ou o responsável fala assim, filha, tá suficiente saber cozinhar, limpar a casa, né? Tá suficiente isso. Basta. Hoje as mulheres não, beleza, você sabe cozinhar, sabe se virar, mas você também tem que ter sua independência financeira, você tem que estudar. Então, existe esse incentivo para as mulheres. E os homens, e os meninos, eles estão sendo incentivados a olhar para essas mulheres que são donas de si, que são protagonistas da própria história, enxergar nessas mulheres alguém com quem você quer ter um relacionamento afetivo? Ou você ainda passa a imagem para os homens e para os meninos de que o melhor é uma mulher submissa, o melhor é uma mulher que não trabalha, ou que não se dedique tanto ao trabalho, que não tenha tanto destaque, né, quanto o homem. E além disso, né, o que é esse tratar bem? E aí a gente entra em algo bastante problemático dentro da nossa sociedade, que são os relacionamentos abusivos. Como eu disse, essa música vai tratar de uma relação afetiva negativa, né? E como que a gente discute hoje, está em pauta, né? Essas palavras ecoam bastante na sociedade, relacionamento abusivo, não aceite violências. Quais são essas violências? Porque às vezes elas vêm mascaradas de cavalheirismo, elas vêm mascaradas de boa intenção, né? E não que os meninos, que os homens sejam maquiavélicos e pensem nisso de maneira racional. Não, a nossa estrutura social, às vezes, ela educa dessa forma, né? Às vezes não é explícito, às vezes é velado, né? Então, dentro da sua casa, dentro da convivência da sua casa, você observa que os seus responsáveis, se é um pai, mãe, né, homem e mulher, você observa que realmente as tarefas domésticas são divididas em igualdade? Você observa que o homem, tanto quanto a mulher, que o pai, tanto quanto a mãe, tem as responsabilidades de cuidado com relação aos filhos? Quem que falta o trabalho para acompanhar os filhos na reunião da escola ou ao médico? Né? Muitas vezes essa tarefa do cuidado, ela está relacionada, ela fica delegada às mulheres. E isso é passado de maneira velada, subentendida na nossa sociedade, certo? E a gente tem que repensar esses papéis, né? E isso só se transforma à medida que os homens também forem tomando consciência. Afinal, eu não tô indo à reunião do meu filho na escola ou levando o meu filho ao médico para ajudar a mãe.
né? Às vezes a gente tem esse pensamento, o homem precisa perceber que ele não está fazendo isso para ajudar a esposa ou para ajudar a mãe da criança. Ele faz isso porque ele tem a responsabilidade de cuidar do próprio filho, de ser o pai do filho, certo? Então, gente, essas subjetividades, elas são muito, elas são muito fugazes. Às vezes a gente não percebe isso como violências, né? Então a mulher, às vezes, ela tá ali crescendo, ela tá no mesmo patamar que o cara. E chega um determinado ponto em que o cara continua e ela estacionou. Quando a gente observa as pesquisas com relação a esse tema, a gente vê que esse estacionamento, ele se deve, maioria das vezes, por causa da vinda dos filhos. Ou seja, então a mulher, ela, por mais que às vezes ela tenha, inclusive, mais qualificação, ela não evolui na questão do ganho do mercado de trabalho, vamos dizer assim, porque ela fica sobrecarregada com a questão dos cuidados. Então ela tem uma dupla, tripla jornada de trabalho, porque ela trabalha fora, mas ela também cuida dos filhos, né, e cuida da casa, da organização da casa, da administração do lar. E essas coisas ficam aparentes, justamente como eu disse no início. Essas produções, essas manifestações culturais, elas vão nos passar mensagens. Então a gente vê uma transformação aí nos desenhos voltados pro público infanto-juvenil, nas séries, né? A gente vê uma certa mudança no discurso. Poxa, o cara tem que participar também, né? Ele tem que dividir igualmente, o homem tem que se autorresponsabilizar, chamar para si a responsabilidade das tarefas domésticas. Afinal, ele também mora naquele mesmo espaço. Ele precisa cuidar das tarefas, das questões dos filhos, né? Das crias. Afinal, ele também é pai, certo? E para além disso, o que a gente espera do amor romântico? A gente ainda tem em novelas, em filmes, em séries, nas próprias músicas, né? A gente ainda tem manifestações que ecoam a submissão da mulher, que ecoam a mulher num lugar de subalternidade ou num lugar de total idealização. E a mulher também é um ser humano que tem desejos e que tem falhas. Tem desejos, tem falhas, tem qualidades, né? Então a gente precisa se enxergar mais como ser humano, percebendo claramente as diferenças de como nós somos tratados socialmente, porque nós somos diferentes, né? Nós somos todos diferentes. E a gente precisa observar isso, mas ao mesmo tempo temos que observar também a nossa característica de humanidade, que é comum a todos nós. E isso não pode ser objeto de diferenciação, de submissão, de depreciação, de humilhação, certo? Então, às vezes, a garota, a menina cresce ali vislumbrando um casamento, né? O casamento é o máximo do patamar onde você pode chegar na vida, é a busca pelo príncipe encantado, né? E isso é incentivado nas meninas desde muito cedo. A busca por um companheiro, por um parceiro, por um namorado. Nos meninos, não, né? Nos meninos se incentiva bastante a questão da exploração sexual, né? No sentido de explorar o próprio corpo e também de ir à caça, né? Então, não tem problema os meninos ficarem com várias meninas. Não tem problema o cara sair à noite e beijar várias bocas, né? E ele é visto como garanhão. Já pensou? Qual seria uma palavra pejorativa para o cara que pega várias mulheres à noite? Nós nem temos essa palavra no nosso dicionário. Quando você pensa o contrário, quais palavras você tem para falar de uma mulher que entende da sua sexualidade, explora a sua própria sexualidade, e se ela quiser ir pra balada e beijar vários caras? Aí a gente tem várias palavras pejorativas, né? Para descrever essa mulher. Então, as coisas mudam, mas a gente ainda tem resquícios dessa estrutura, né, que diferencia e coloca numa posição inferior as mulheres, inclusive no âmbito afetivo. Então, os meninos não são ensinados a pensar numa família, a querer casar, a querer ter filhos. Isso não é incentivado culturalmente, né?
Isso não é incentivado culturalmente. A questão da afetividade. Quantas garotas a gente conversa e tudo que elas querem, tudo que nós queremos, né? É alguém que nos compreenda, alguém que seja companheiro, alguém que seja compreensivo, alguém que esteja junto com a gente, alguém que fale, né? Que fale sobre os sentimentos. A gente quer essas coisas. E às vezes, para os garotos, a questão do relacionamento afetivo muitas vezes se restringe ao próprio ato sexual, ou a quantas eu peguei. E às vezes depois, esse menino que depois se transforma em homem, se vê num casamento, num relacionamento, e aí a gente tem uma série de piadas sobre que o jogo acabou, game over, né, quando casa. Ixi, se prepara que agora você não vai pegar mais ninguém, né? A gente ainda tem tudo isso na nossa sociedade. E a gente, para repensar essa estrutura do casamento, repensar essa estrutura da família, né? Porque às vezes a gente tá reproduzindo, né? De novo, é o tema lá que a gente vê no primeiro vídeo. A gente tá reproduzindo estruturas que nos oprimem, né? E às vezes a gente fica com aquela sensação de tipo, ai, perguntem, várias pessoas que se casam às vezes ficam, nossa, mas eu imaginei que era uma coisa e a outra, né? E muitas mulheres relatam isso, o casamento é uma prisão. Então, a gente precisa repensar esse casamento, para que ele seja benéfico, para que seja satisfatório para todas as pessoas envolvidas, para as mulheres e para os homens também. Qual o problema dos homens pensarem em casamento, pensarem em ter uma família, pensarem em ter filhos, cuidar dos próprios filhos? Isso é tratar bem, né? É você enxergar o seu companheiro ou a sua companheira como alguém com diversas potencialidades, né? E essas potencialidades, elas vão passar por defeitos, por qualidades, por erros e por acertos, né? De todas as partes. Mas a gente precisa ter uma visão mais ampla sobre essa questão da afetividade. E aí, quando a gente fala do relacionamento abusivo, existem alguns tipos de violência, né? De violência com relação à questão da relação afetiva, que a gente chama hoje de relacionamento abusivo. Então, os tipos, né, de violência mais comuns que a gente tem é a violência emocional, psicológica, porque muitas vezes a violência não é física, a gente tem o ápice da violência contra as mulheres, que é a violência física e sexual, né? A violência, muitas vezes, a violência doméstica, mas a gente tem também aqueles homens, né, que não batem literalmente na mulher, na esposa, na mãe dos filhos, mas constantemente essa pessoa faz ameaças, né? Deixa a outra pessoa desconfortável no âmbito emocional ou psicológico, né? Como eu disse, tem a violência física e sexual, que é assim o ápice, né? E existe muito burburinho com relação a essa questão da violência física e sexual contra as mulheres. Por que que isso é um tópico tão caro pra gente discutir? Hoje em dia, muitas pessoas falam, não, mas em números, quem morre mais são os homens. Sim, em números, sim. Mas, de novo, a pergunta sociológica, gente, por quê? Por que será que os homens morrem mais em números? E qual é a característica específica dessa questão da violência contra a mulher, né? Então, assim, os homens morrem mais em números porque estão mais ligados à questão da violência nas ruas. Então, eles morrem em brigas de bar, em brigas de estádio de futebol, acerto de contas entre gangues, etc. Quando a gente vai analisar a questão da violência da mulher contra a mulher, nós temos um aspecto muito peculiar que se repete como um padrão. E muito triste, sabe? Esse tema, ele mexe muito comigo. Que é a questão de que o companheiro, a pessoa com quem você divide a sua vida, é essa pessoa que te agride. É essa pessoa que te coloca nessa posição. É o pai dos seus filhos que comete essas violências com você. Seja ela emocional, psicológica, a física, a sexual, né? Então, essa é a particularidade e é por isso que nós temos que tratar o machismo e a misoginia dentro da nossa sociedade como algo a ser extirpado, ou seja, excluído. Temos que acabar com isso, galera, porque isso traz
consequências ruins para as mulheres, e isso é óbvio, mas traz também consequências ruins para os homens, para os próprios homens que cometem essas violências, inclusive, né? E para gerações vindouras, certo? Para as gerações vindouras. Então é urgente a gente pensar, por que será que companheiros, pessoas que são os pais dos filhos da mulher, né? É alguém que é casado com você, que divide a casa, faz as refeições juntos. É essa pessoa que te agride. Então isso é muito pesado, galera. Isso é muito pesado e é urgente a gente repensar isso, né? É urgente a gente rejeitar o lixo. E mais do que isso, a gente transformar. Vamos transformar para que a gente tenha uma sociedade diferente lá na frente. Talvez eu não veja, não colha os frutos dessa sociedade que ainda virá. Mas os meus filhos, as gerações vindouras, elas terão uma outra configuração, né? Então, além dessa violência, das violências emocional, da psicológica, física, sexual, temos também a violência financeira, que acontece em diversos casos. Então, existe a situação em que a mulher trabalha, mas o homem controla todo o dinheiro que essa mulher recebe como fruto do seu trabalho. Então ela não tem autonomia sobre o dinheiro que ela própria ganha. Tem esse caso. E tem a violência financeira que acontece nos casos em que a mulher é impedida de trabalhar. E aí a gente tem que ter um cuidado. Se você escolheu ficar em casa para cuidar dos filhos, cuidar, né, da organização da casa, é uma coisa. Agora, se você gostaria, ou se você tem a oportunidade de trabalhar fora, de exercer uma profissão, e você é impedida pelo seu companheiro, de N formas, de formas subentendidas e de formas também explícitas. Isso é uma violência. Por que você não pode ter a sua própria independência financeira? Lembrando que numa sociedade capitalista, a independência financeira ela é a base de tudo, porque você não tem como existir na nossa sociedade se você não tem um mínimo de independência financeira, né? É ilusão, às vezes, muitas pessoas, nossa, por que ela sofre tanta violência e continua casada com ele? Continua morando junto. Muitas mulheres se veem encurraladas por causa da questão financeira, né? Elas não têm autonomia financeira, são impedidas de trabalhar e isso dificulta, né? E facilita a reprodução desse ciclo. E a última, gente, é a violência tecnológica. Chegamos neste ponto de ter violência tecnológica. E como que ela se manifesta, né? Ela se manifesta ali, às vezes, sutilmente, pela pessoa controlando as suas redes sociais, vendo toda hora o que você posta, te questionando, até o passo que a pessoa pede as suas senhas, né, das suas redes sociais, do seu e-mail, e para vigiar e constantemente saber do que você está fazendo ali, né, nas suas redes sociais. Então a gente tem esses tipos de violência. E é algo para mim que evoca muito claramente nessa canção, né? Então o que é não tratar bem? Não tratar bem na nossa sociedade pode ter todos esses aspectos, pode ter todas essas variações, né? Desde uma violência emocional até uma violência tecnológica, uma violência sexual e física. Então é urgente a gente repensar quais são as nossas expectativas com relação a um relacionamento amoroso, a um relacionamento afetivo também, né? Com relação às nossas amizades, os nossos afetos, como que a gente constrói essas relações e quais as expectativas que a gente tem com relação a essas relações. É urgente a gente repensar isso, né? Pra gente ter relações mais saudáveis e a gente se sentir melhor e a gente ter uma sociedade melhor, né? E aí você pode me perguntar, bom, professora, a Marília Mendonça tá aí como representante das mulheres. É importante ter representantes das mulheres em todos os espaços, né? Na indústria da música não é diferente. Mas é o que eu disse, né? Às vezes a gente tem que ficar atento aos detalhes. A Marília Mendonça é compositora também, não foi o caso dessa canção, que não foi ela que compôs, mas às vezes as mulheres elas estão sendo usadas nesse espaço porque a visibilidade do mercado é favorável. É isso que eu quero dizer. Como assim? Muitas vezes as mulheres estão cantando coisas, existe o espaço para elas, mas elas estão cantando coisas
enviando mensagens que são contraproducentes com relação a nós mesmas, né? Não é o caso dessa canção, mas eu trouxe esse ponto pra gente refletir sobre essa questão da representatividade. A representatividade, ela é importantíssima, com certeza é importante as mulheres se veem nos diversos espaços, seja sendo cantora de sertanejo, motorista de ônibus, né? Pilota de Fórmula 1, pilota de avião, que são profissões que a gente, no nosso imaginário, né, ainda são profissões muito masculinizadas, né? Engenheiras. As mulheres têm que se ver em todos os espaços. Na política, inclusive, né? Só que a grande questão é que muitas vezes as mulheres ocupam determinados espaços, só que o fato simplesmente dela ocupar aquele espaço não garante voz às mulheres. E não garante uma transformação desse pensamento da mulher como algo subalterno. E a relação entre nós mulheres, né? Porque a vida dentro da nossa sociedade de estrutura machista, ela coloca as mulheres sempre no âmbito da competição, né? Isso é claríssimo, gente. Se você pegar qualquer filme que passe na sessão da tarde, qualquer filme, assim, sabe, best-seller que você vê, é fácil de notar isso. As mulheres estão sempre competindo umas com as outras. E a gente vê isso na nossa vivência prática. Quantas mulheres, às vezes, discurso das próprias mulheres. Não, eu prefiro ser amiga de homem porque mulher é muito fofoqueira. Não, eu prefiro trabalhar com homens porque mulheres falam demais. As mulheres são falsas, né? Fulana de tal se arrumou, mas ela se arruma para competir com outras mulheres. Viu a roupa que ela estava usando e tal? Essa competição feminina, ela é altamente destrutiva. E ela serve ao patriarcado, ela serve ao machismo, né? Por quê? Porque a gente continua presa, brigando entre si, né? Entre pessoas que às vezes sofrem das mesmas angústias que nós sofremos e reproduzimos essa questão. E enquanto os homens não. Para as relações masculinas de amizade, a gente tem a chamada broderagem, né? Então, os homens, eles se ajudam, eles se levantam, eles se elogiam, entende? Mesmo num caso, uma hipótese, assim, vamos colocar, né? Uma hipótese de que um cara fez, né? Vou dar um exemplo aqui clássico. O cara deu uma pulada de cerca. Se foi um amigo que viu, esse cara não conta, ele protege o par dele. Nós mulheres ainda estamos muito ligadas e, como eu disse, essas atitudes às vezes elas não são racionais, são atitudes do automático, porque a gente aprendeu assim. E aprendeu como? Aprendeu com um exemplo em casa, ou um tio, uma tia que você convive muito e tem uma relação assim, você naturaliza isso, né? Ou você viu na televisão, você escutou nas músicas, você viu nos filmes, nas séries, e aí a gente acha comum, a gente acha normal, né? Só que não é normal, a gente tem que se questionar, justamente para isso que nós estamos aqui, certo? Então, essa relação entre as mulheres, ela ainda está perpassada por essa competição, né, em que as mulheres competem umas com as outras. E a gente deveria se unir e se ajudar. E aí eu separei aqui um exemplo, né, de uma música que traz justamente essa questão. Não basta a gente ter representantes mulheres nos espaços. Essas mulheres que ocupam esses espaços têm que fazer algo por nós, pelo coletivo. O que que tá vindo de bom, né? O que está sendo transformado pelo fato dessa mulher estar ocupando esse espaço, certo? Então eu peguei aqui uma música que se chama Lacradora. A intérprete é a Cláudia Leite. De novo, não foi ela que escreveu essa música, foi um cara chamado Thierry Coringa. Porém, ela é a intérprete dessa música. Ela escolheu gravar essa música. E aí, por quê? O mercado abre. Então, tipo, hoje em dia essas palavras estão batidas, né? Empoderamento feminino, a mulher empoderada. E às vezes a mensagem que se passa não é a mensagem que vai nos ajudar enquanto categoria dentro da nossa sociedade, da nossa existência, né?
Então a Cláudia Leite, que é uma intérprete famosa, tem não sei quantos milhões de seguidores no Twitter, no Instagram, em todas as redes sociais, no YouTube. É uma artista de visibilidade nacional, né? E ela tem essa música chamada Lacradora. E aí eu separei algumas estrofes dela. A canção é a seguinte: copo na mão e as inimigas no chão. Copo na mão e as inimigas no chão. Claudinha lacradora, dando nas recalcadas. Enquanto a gente brinda, elas tomam pisão. Galera, essa música é uma música que está indo totalmente... está fazendo um desfavor às mulheres. Porque está incentivando essa questão da competição. Então, quantas músicas e quantas obras, né, dentro da arte, do cinema, as músicas, em tudo, né, em tudo. Em quantas obras a gente vê mensagens como essa sendo passada? Que as mulheres têm que competir entre si, né? Então, na música ela fala, ai, autoestima já tá dando aquele up. Pra eu ter autoestima, eu preciso ver outra mulher abaixo de mim, humilhada, tomando pisão, ela é recalcada. Como assim? Entende? Então, às vezes, a gente tem mulheres nos espaços e isso é usado pelo mercado. Porque essa música aqui, ó, o título dela, Lacradora, é um título que chama atenção. Então, às vezes, a pessoa usa e fala, nossa, essa música aí é de mulher empoderada. Será? Qual a mensagem que está passando? Apesar de ser uma mulher cantando, apesar de ser uma intérprete mulher. E a gente tem que pensar isso em todos os outros espaços. Se eu tenho uma mulher que está ali ocupando um espaço na política, tudo bem, legal, as mulheres têm que ocupar esse espaço. Mas o que essa mulher que ocupa esse espaço na política está fazendo pelas mulheres da nossa sociedade brasileira? Está pensando em formas da mulher ser mais emancipada ou está trabalhando ao favor de manter essa lógica em que a mulher é submissa, é humilhada, é desvalorizada, né? E com relação à relação entre mulheres, essa competição, né? Esse aspecto negativo da relação entre mulheres, da amizade entre mulheres. A gente precisa repensar tudo isso. Precisamos repensar as nossas relações de afeto, né? E o que é afeto? Afeto é do verbo afetar. Eu afeto o outro. Então, o que eu sinto de afeto, como que, pra você ver, é o que eu disse já no vídeo, né? Às vezes a gente acha que isso não tem nada a ver com sociologia, né? Nada a ver, mas tem tudo a ver. A gente precisa transformar os nossos afetos. Como que a gente gosta, como que a gente desgosta, né? E aí você fala, professor, então eu sou obrigada a gostar de todas as mulheres porque eu sou mulher? Não, você não é obrigada a gostar, mas a gente tem que construir uma convivência de respeito, né? Uma convivência de admiração por outras mulheres também, né? Então, pensando na própria disciplina da sociologia, né? Nos 3 anos do ensino médio, quais as sociólogas que vocês já ouviram falar? Quais as sociólogas que foram tratadas? Filósofas, cientistas, geógrafas, enfim, nós temos mulheres incríveis em todas essas áreas. E a gente fala muito pouco delas quando fala, né? Então, é o momento da gente repensar essas relações, certo? Esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero que a discussão tenha sido produtiva. Espero que vocês tenham repensado sobre as questões que envolvem, né, as questões das nossas relações aí entre homens e mulheres dentro da nossa sociedade. E que nós tenhamos força para lutar contra essa maré que vem pra gente, essa estrutura que vem pra gente muitas vezes de forma impositiva e, como eu disse, às vezes é de forma sorrateira e a gente não percebe, né? Que a gente esteja sempre alerta, sempre atento para se questionar e sempre buscar uma sociedade melhor, certo? É isso, gente. Fiquem com Deus. Até semana que vem no nosso próximo vídeo de análise de obra, tá bom? Até mais. Tchau.